Segunda carta do apóstolo Paulo aos crentes em Corinto, capítulo 8, versos de 1 a 5. Seu amado irmão, amada irmã, eu gostaria de convidá-lo a ficar de pé para nós lermos a palavra de Deus fazendo reverentemente. Se precisar ficar sentado, reverente do mesmo jeito, da mesma forma, leremos a palavra de Deus. 2 Coríntios 8, de 1 a 5, nos diz assim: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza para a sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Oremos. Pai de amor, nós chegamos diante da Tua presença e colocamos as nossas vidas de uma maneira especial no Teu altar. Pedindo, ó Pai, que o Senhor fale nesse momento aos nossos corações, primeiramente ao meu, para que eu possa transmitir o Teu recado nesta noite, e também aos irmãos aqui presentes, para que a Tua palavra possa encontrar lugar nos seus corações e para que possa, como uma boa semente em terra fértil, produzir os frutos que o Senhor deseja e quer. Eu oro a Ti, Pai, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Podeis assentar, amados irmãos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Qual a maior dificuldade? Qual o maior problema que nós temos para fazermos missões de forma abundante aqui em nossa pátria? Qual que os irmãos acham? Qual é o maior problema? Qual é a maior dificuldade que nós temos? Nós mesmos? Nós mesmos? Quem te deu essa resposta, irmã? É exatamente isso. Somos nós, não é Deus. Por quê? Porque aquilo que nós necessitamos para fazer missões, Deus tem nos dado. Mas às vezes nós temos retido o que Deus nos deu para nós fazermos missões, sabiam disso? Amados irmãos, eu gostaria de fazer com vocês aqui agora, estou aqui com o meu celular e vou usá-lo, uma continha. Eu fiz isso com seminaristas lá na Bahia. Eu estou atualizando só o valor um pouquinho. Eu perguntei àqueles seminaristas: quantas igrejas vocês acham que tem aqui na Bahia? Batistas bíblicos, batistas regulares e batistas independentes. Nós somos o grupo fundamentalista e missões podemos sim trabalhar juntos. E eles deram um número. Eu perguntei a eles: vocês acham que essas igrejas têm em média 50 membros? Quer dizer, tem duas lá na Bahia que tem perto de 1.000 ou mais de 1.000 cada uma. Né? Primeira de Vitória da Conquista e a de Cabula, lá em Salvador. Igrejas grandiosíssimas, grandíssimas. E eu perguntei para eles quanto eles achavam que um missionário devia ganhar. E eles me disseram, e aí eu fiz a conta: se tem tantas igrejas, 50 membros, dá tantos membros, e cada membro ofertando tanto, X, quanto nós teríamos, e quanto que o missionário devia ganhar. E eles disseram, e eu fiz a conta e perguntei: vocês teriam todos esses missionários para sair pregando o Evangelho na Bahia? Eles disseram não. Agora eu vou trazer para o Brasil.
Quem tem melhores dados sobre o nosso movimento no Brasil é o pastor Carlos Moraes. E eu estou com um dado aqui não atualizado dele, mas nós temos cerca de 1.300 igrejas batistas independentes, bíblicas, regulares em todo o Brasil. Se nós temos 50 membros de média em cada uma dessas igrejas, nós temos 65.000 crentes batistas fundamentalistas no Brasil. Se cada membro entregar para missões em promessa de fé R$80, em média, nós teremos quanto? 5.200.000 reais por mês para missões. Se nós entendermos, pastor Daniel, que cada um desses membros precisam de R$6.000 para manter sua família e manter na obra missionária. Pastor Daniel, o senhor tem R$6.000 de sustento? Não sei se algum tem, mas eu estou colocando R$6.000. Sabe quantos missionários nós teríamos dinheiro para sustentar? Quantos missionários no Brasil? 866 missionários. Amados irmãos, se nós fizermos uma conta matemática, nós vamos concordar com a irmã Vanessa que o problema da obra missionária, para não avançar como deveria avançar, somos nós mesmos, crentes batistas, independentes, bíblicos e regulares. Por quê? Porque nós podíamos estar fazendo mais. E olha que eu coloquei R$80, e R$80 não é um desafio de fé para pelo menos 80-90% das pessoas crentes batistas do nosso meio. Se nós fôssemos seguir o ensino de promessa de fé, de orar, deixar Deus colocar a oferta no meu coração e trabalhar isso, então nós faríamos o dobro disso, o triplo disso, talvez. E nós teríamos dinheiro o suficiente para que a obra de Deus avançasse. E ela não avança, volto a dizer, não porque Deus não tem dado recursos, mas porque crentes têm retido aquilo que Deus gostaria que eles entregassem para a obra de Deus. Já pensou nisso? O texto que nós lemos, ele trata, e é bastante conhecido, eu creio, dos irmãos, mas ele trata de um assunto semelhante a esse. O que estava acontecendo, o que aconteceu nos primeiros dias da igreja cristã? Lá em Jerusalém, eles começaram a vender as suas coisas, a entregar para a igreja e depois comer daquilo que a igreja tinha em depósito. E aquilo foi acabando, como dizia minha mãe na sua sabedoria, lugar que se tira e não põe, uma hora acaba. Né? Isso somado à perseguição que veio, e as pessoas foram dispersas. E eis que de repente, quando acordaram, havia fome entre os crentes da igreja de Jerusalém. Então o apóstolo Paulo toma a liberdade de levantar oferta para socorrer, para ajudar aqueles irmãos. E aqui nós encontramos ele orientando os crentes da igreja de Corinto, porque a cidade de Corinto era uma cidade próspera na época e onde provavelmente as pessoas tinham mais recursos.
mas ele havia terminado de levantar oferta nas igrejas da Macedônia. E a Macedônia, uma região por demais pobre, pessoas pobres, igrejas pequenas, e Paulo chegou a dizer a eles, em outras palavras, olha, vocês não precisam participar disso, e eles disseram, nós queremos participar. Eu conheci a história de uma igreja que tinha uma irmã bastante humilde, aquela igreja próspera, e aquela irmã humilde, um dia alguém olhou para ela, alguém olhou e disse para a diretoria da igreja, olha, a igreja deve liberar aquela irmã de contribuir para a igreja. E o pastor da igreja, na sua sabedoria, disse para a pessoa, falou, olha, então pega uns 3, 4 irmãos, vai lá e conversa com ela sobre isso. E eles foram. E quando chegou, aquela irmã começou a chorar e a dizer, não me proíba de contribuir, de participar com alegria da obra de Deus. Amados irmãos, isto é um exemplo semelhante àquele que acontecia nas igrejas da Macedônia. E Paulo recomenda em Corinto porque agora nós recebemos aqui uma oferta boa, uma oferta sacudida, né? Aquilo, vamos imaginar como era comida colocada em sacos, então sacode para poder caber mais. E ele diz, eu não quero chegar lá em Corinto, levar macedônios e ficar com vergonha deles não envolverem nessa obra. Então ele conta a história do que aconteceu naquela igreja, deles com rogo, pedir, que queria contribuir, que queria participar. Mas Paulo conta qual era o segredo daqueles irmãos para que eles pudessem receber essas bênçãos de Deus e participar e abençoar a igreja de Jerusalém. Isso está no versículo 5, quando ele diz, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Primeiramente se deram ao Senhor. Quem vai participar e ser fiel no projeto missionário da igreja, e o que nós usamos, que os irmãos usam aqui, promessa de fé para missões, quem vai ser fiel é aquele que primeiramente se entrega ao Senhor para essa obra, para essa finalidade. Consagra a sua vida, coloca a sua vida no altar de Deus. Entende que Deus vai usar aquilo para uma grande obra ao redor do mundo. Aqueles que já participam, aqueles que vierem a participar de tudo aquilo que Deus acrescentar de almas em Arcos, eles terá parte no seu galardão. Já pensou nisso? Amém. Todos os irmãos aqui que foram acrescentados pelo ministério do pastor Daniel, então as igrejas que o sustentam têm a participação nisso. Nós lá em Arcos somos abençoados porque nós adotamos e participamos do ministério dele aqui e continuaremos participando em Jaboticabal quando os irmãos tiverem outro pastor aqui. Nesse momento, nesse ir e vir dele, que não é fácil, eu sei, estou passando por isso, mas Deus abençoa a todos aqueles que se envolvem na obra missionária dele. Amém. Amém. Seja como missionário, seja como apoiador, como participante. O pastor Daniel estava falando aqui da construção.
E ele estava me fazendo lembrar. Eu lembro de obras de prefeitura. E eu já vi prefeitos respondendo o processo porque a conta dele não fecha. De repente ele não sabe dizer onde foi o dinheiro que foi colocado. Sempre, amados irmãos, que eu envolvi com construção da igreja, o relatório que eu prefiro prestar é o seguinte: uma vez alguém me mandou um dinheiro, olha, coloca o forro. Eu coloquei o forro, fotografei e mandei a foto para ele e a nota fiscal, né? Outra vez alguém nos deu um dinheiro para comprar um teclado usado, que o nosso tinha 3 teclas quebradas. E aí nós juntamos um pouquinho de dinheiro a mais, compramos um novo, pegamos a nota fiscal, filmei meu filho tocando e uma irmã do Canadá cantando, louvando a Deus em nossa igreja, e mandei para a igreja. Mas um dia alguém me perguntou: pastor, quantos vocês gastaram aqui? Eu disse: não sei. De onde veio o dinheiro? Eu falei: não sei, algumas coisas eu sei, mas eu não sei. Por quê? Porque Deus acrescentou, Deus fez, Deus foi colocando. Amém. Amém. E na minha vida pessoal, eu posso dizer, amados irmãos, que pelo que eu ganho, eu não tenho condição de morar no bairro e na casa que eu moro. É milagre de Deus. Eu não tenho condição de ter enviado meu filho para ir estudar nos Estados Unidos. E ele foi. Deus o levou. E ele está lá hoje, trabalhando na faculdade que ele estudou, dando aula de grego para o curso de teologia e aula. Resumindo, um goiano está lá ensinando gramática de inglês para os americanos. Amém. Amados irmãos, é bênção de Deus. Amém. Eu não tenho humanamente condição para isso, mas por quê? Pelo envolvimento, seja como missionário, seja como participante no sustento, na oração, aquilo Deus nos abençoa assim. Amém. Amém. E perdem aqueles que não experimentam isso, aqueles que protelam, e infelizmente alguns que até prometem e depois esquecem. Salomão, na sua sabedoria, ele disse lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 4 e 5: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Ensino da palavra de Deus. Eu sei que os irmãos conhecem, sabem esses versículos, sabem esses princípios, mas nós precisamos olhar e pensar nisso, certo? Quando nós contribuímos, então nós vamos ver, sim, a multiplicação, como Jesus Cristo multiplicou pães e peixes e alimentou uma multidão. Nós vamos vendo também que essas contribuições que nós fazemos para promessa de fé, para missões em nossas igrejas, Deus vai fazendo a obra. E volto a dizer, se não está fazendo mais, é porque nós temos retido os recursos que Deus coloca nas nossas mãos. Eu não conheço, além do pastor Daniel, irmã Vanessa e a filhinha, eu não conheço detalhes, não conheço nada da vida dos amados irmãos aqui. Por causa disso eu não estou julgando, mas eu estou desafiando que cada qual julgue-se a si mesmo. E olhe diante de Deus.
e responda para Deus: Senhor, o que eu tenho feito para o sustento da obra missionária é aquilo que o Senhor deseja que eu faça? Às vezes Deus pode desafiar você a fazer algo maior, para que haja um envolvimento maior na obra dele. 2 Coríntios 9:7 é um texto bastante lido, né? Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ninguém é obrigado a envolver, ninguém é obrigado a votar, mas nós precisamos trabalhar com o nosso coração e deixar Deus nos guiar e deixar Deus nos dirigir, entendendo que fazendo isso nós vamos experimentar de uma maneira especial o amor de Deus, ou seja, a providência de Deus para as nossas necessidades. Amém. Um dia alguém me perguntou em relação ao quanto eu tinha de sustento. Entenda, eu fui missionário, depois eu voltei a pastorear igrejas e eu deixei de receber sustento missionário. Depois de quase 6 anos, agora eu estou voltando como missionário. Então, naquela primeira fase, alguém me perguntou e eu disse: olha, irmão, Deus tem me mandado o suficiente. Deus tem feito alguns milagres na minha vida. E eu não sei qual milagre de Deus é maior, porque às vezes o salário, as ofertas do missionário, acontece isso. Às vezes vem um valor, às vezes vem outro valor. E eu disse: eu não sei para dizer qual milagre é maior, se quando eu tenho muita necessidade, Deus aumenta o sustento. E quando vem menos, Deus diminui a necessidade. Eu não sei qual é o maior milagre. Amém. Mas de qualquer forma, é milagre de Deus na nossa vida. E nós podemos experimentar, sim, isso em nossos lares, em nossas famílias. Basta nós nos envolvermos, basta nós, a exemplo dos crentes de Macedônia, nos entregarmos primeiramente a Deus e depois então a esta obra, e Ele vai fazer algo maravilhoso através de cada um de nós. O pastor Daniel vai chegar, ele vai orar por isso e vai encerrar conforme Deus colocar no seu coração.